Conheço os 5 maiores estádios de futebol do Brasil, os que possuem a maior capacidade para torcedores. E começando pelo quinto maior estádio de futebol do Brasil, que é o Mineirão, que fica localizado na capital mineira, em Belo Horizonte. E o Mineirão possui uma capacidade de 61.927 torcedores. E esse estádio teve a sua inauguração no ano de 1965. E nessa época, o estádio possuía uma capacidade de 130 mil pessoas. E, no entanto, o estádio foi totalmente reformado no ano de 2012 para receber os Jogos da Copa do Mundo. E esse estádio pertence ao governo de Minas Gerais, mas atualmente é administrado pela concessionária Minas Arena. E o quarto maior estádio de futebol do Brasil é a Arena Castelão, da capital cearense, em Fortaleza. E esse estádio possui uma capacidade de 63.903 torcedores. É também o maior estádio do Nordeste em capacidade. E a Arena Castelão foi inaugurada no ano de 1973 e o maior público da Arena Castelão foi no Congresso Eucarístico Nacional de 1980, que o Papa João Paulo II estava presente e também contou com a presença de Luiz Gonzaga. E o evento teve a presença de 120 mil pessoas, sendo o maior público da história do estádio. E a Arena Castelão pertence ao governo do estado cearense e é administrada pela Secretaria de Esporte do Ceará. E o terceiro maior estádio de futebol do Brasil é o Morumbi, que fica localizado na cidade de São Paulo. E esse estádio possui uma capacidade de 66.795 torcedores. É um grandioso estádio que foi inaugurado no ano de 1960. E na estrutura do Morumbi possui diversos setores. Possui uma academia bem moderna que fica na parte superior do estádio. Tem até um restaurante japonês que conta com uma vista panorâmica do campo, além de outros espaços como lojas, bares, livrarias e entre outros. E esse estádio do Morumbi pertence ao Clube São Paulo da capital paulista. E o segundo maior estádio de futebol do Brasil é o Mané Garrincha, que fica localizado em Brasília, no Distrito Federal, e possui uma capacidade de 72.788 torcedores. E quando foi inaugurado em 1974, esse estádio tinha uma capacidade de 45 mil pessoas, mas após a reforma para receber os Jogos da Copa do Mundo, a sua capacidade foi aumentada para comportar um pouco mais de 72 mil pessoas. E na estrutura do Mané Garrincha, conta com estacionamento público com 8 mil vagas, contendo também centro de convenções, posto policial e uma grande área de restaurante, e é considerado o maior estádio em área construída do Brasil. E o maior estádio de futebol do Brasil é o famoso Maracanã, da cidade do Rio de Janeiro, que possui uma capacidade de 78.838 torcedores, e esse grande estádio foi inaugurado no ano de 1950, com a capacidade de 151 mil lugares. E na época de sua inauguração, era considerado o maior estádio de futebol do mundo, e o maior público da história do Maracanã foi no ano de 1969, quando recebeu a capacidade de 195.513 pessoas, em um jogo da seleção brasileira contra o Paraguai. E o Maracanã pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro, mas atualmente o estádio é administrado pelos clubes de futebol Flamengo e Fluminense. E esses são os 5 maiores estádios de futebol do Brasil, os que possuem a maior capacidade para torcedores.